decidi fazer um comentário sobre, ainda aí não totalmente, mas eu até diria bastante na questão da competitividade, mas não só sobre isso. E eu vi um comentário ali de um sujeito da Globo, não sei se eventualmente falando a meu respeito, ele comentando um jogo de futsal, eu acho que era um comentarista, não era um narrador, um jogo de futsal feminino, né? E ele falou uma coisa que ele falou assim, ele fala uma verdade inconveniente, mas eu vou dizer por que isso eventualmente não é uma verdade em todas as circunstâncias, né? Ele diz assim, não, no final, no jogo, né? Não uso nem a palavra competição, ele falou, no jogo, tudo é importante. Então é aí que tá, essa acho que é a grande, um pouco, é a grande questão. E grande é a questão também. Porque, por exemplo, se você analisar da perspectiva de quem está participando do jogo, sim, ele tem razão. Se você tá, vamos dizer, olhando a partir da perspectiva de quem não gostaria de participar disso, é errado, porque assim, tudo é importante, mas a pessoa não quer vigiar para ficar analisando todos os detalhes daquilo que seria importante para o jogo. Aliás, inclusive, ele se contradiz, não, mas se realmente há uma representatividade contra mim, pode não haver. Mas se há uma representatividade contra mim, fui eu que falei sobre a questão da análise dos detalhes. Mas é interessante, porque se tudo é importante, vocês não fazem isso quando analisam os detalhes. Né? Porque vocês não analisam os detalhes. Então, se eu for. Então, pode ser que ele não tenha falado nem com intenção de me afetar nem nada. Mas a partir da fala dele, me desapropriando dessa fala, que talvez não seja para mim, e apropriando e colocando em outro contexto, ou se a fala for para mim, dizer agora que tudo é importante, quando eu eventualmente digo que a análise dos fatos é importante, vocês não fazem análise de fatos, e o Curtido não faz análise de fatos, no caso é uma contradição. Mas independente, eu vou trabalhar, sim, concordo que os fatos são importantes ali para você, no caso, descaracterizar uma acusação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Sim, eu concordo com isso. Ou mesmo no caso de uma hipótese de jogo, de competição, a qual eu tento evitar, mas se acontecer, sim, os detalhes são importantes. Mas o que eu estou dizendo é que uma vez que a pessoa seja, vamos dizer, forçada numa situação de acusação de falso testemunho e ela acaba sendo lançada, né, nessa situação, eu não acho que, vamos dizer, tudo é importante, porque justamente a pessoa não tem a vontade de ficar analisando tudo em todos os momentos. Ela não tem a vontade de ficar observando tudo aquilo que é importante para o jogo. Então, no jogo tudo é importante. Mas aí a questão, a pessoa não quer eventualmente fazer a análise de tudo que é importante no jogo, porque eventualmente ela não quer participar do jogo. Então ela é dragada, ela é forçada a participar disso. Quando ela não quer fazer essa vigília, quando ela não quer vigiar em relação aos detalhes do jogo, em relação à questão da concentração e tudo mais. Sim, mas ela não quer isso. Ela não quer fazer. Então por que ela vai ser forçada a fazer? Né? Eu acho isso perigoso. Até talvez o que ele esteja falando seja até poderia ser depreendido até mesmo na questão da análise da intuição. Né? Sim, ali tudo pode ser importante, mas eu acho que nós deixamos várias coisas para a intuição a ponto de não analisar todos os detalhes. Né? Ou eventualmente prestar atenção nos detalhes do jogo, mas eventualmente, vamos dizer assim, tendo a noção de que você está prestando atenção em todos os detalhes, mas fazendo de repente uma análise de seleção de quais detalhes são mais importantes ou menos, e deixando de lado, até mesmo não analisando completamente outros detalhes, a partir de uma análise intuitiva. Então, na intuição, você vai analisar várias coisas e selecionar o que é mais ou menos importante. Você sabe que está fazendo a análise, mas você tem que fazer, como se diz, uma seleção de decisões sucessivas em que você vai ter que cortar muitos detalhes também. Então, poxa, eu vou fazer essa opção, tem outra opção que poderia gerar um outro resultado, mas eu não vou pensar muito nisso. Ou em todos os resultados possíveis da outra jogada, porque eu prefiro fazer a outra jogada. Então, tipo, isso é intuitivo. Você sabe que está fazendo a análise, mas você está deixando automaticamente de analisar outras possibilidades e os resultados dela de uma maneira racional. Você está cortando isso até de uma maneira muito rápida e intuitiva, presumindo que aquilo não seria uma boa jogada, embora fosse uma alternativa. Mas você selecionou que aquilo não é a melhor,
Mas você não visualizou todos os resultados de por que aquela jogada seria ruim ou menos prática. Então, a jogada A, B e C. Você prefere a jogada B. Então você automaticamente exclui A e C, porque no primeiro momento essas jogadas parecem ruins, mas podem ser que em todos os resultados dessas jogadas não seriam necessariamente tão ruins assim. Mas a que ficou mais aparente no primeiro momento foi a jogada B, mas você fez isso intuitivamente. Mas enfim, fechando esse parênteses. Pior que até faz sentido esse raciocínio intuitivo, nesse caso, mas o que eu estou dizendo é. Seja para analisar que houve também uma participação da racionalidade. Mas independente. Fechando parênteses, o que nós temos que analisar é que sim, no jogo tudo é importante, mas quem diz que a pessoa quer estar no jogo para ser forçada a analisar todos os detalhes, intuitivamente ou não, a analisar tudo que é importante? Ela não quer, então fica estranho, porque aí tá, a pessoa não quer fazer essa vigília. Tudo pode ser importante, mas ela não quer fazer essa vigília. Aí nós entramos no outro argumento que eu vi também o Barolo dizer de novo, são argumentos ali semi-relativos, não, semi-verdadeiros, né? Porque eles têm alguns limites. No caso, o limite do tudo é importante no jogo é a própria vontade da pessoa. Né? Ela não quer vigiar para ficar analisando tudo que é importante dentro do jogo, que poderiam ser vários detalhes. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí vem o Barolo, né? E o Barolo diz que daí é aquela coisa, eventualmente passa uma determinada situação, aí a pessoa fica acomodada. Não, mas então, aí, exatamente, de novo, volto com o argumento. Não, mas não é que ela fica acomodada, é que ela não quer fazer a vigília. Porque cansa, porque é chato, porque é desagradável. Então daí o Barolo estaria meio sugerindo isso. Mas eventualmente as pessoas incomodam e pegam no pé ali dos jogadores de futebol, porque eventualmente eles vão se acomodar. Mas então, isso é uma meia-verdade, porque, por exemplo, vamos pegar em relação a temas, vamos pegar em relação a qualquer tema, qualquer questão filosófica que se possa levantar. No final aconteceu uma situação bastante semelhante comigo em relação a filhos espirituais. Então, eventualmente vai lá responder, tá, eu acho que eu trabalhei o tema de uma maneira mais ou menos boa, só que aí que tá. Acho que deu alguma resposta boa em relação a esse tema, mas não quer dizer que as outras pessoas não possam reabrir o tema. Então, assim, em relação ao que eu faria em relação a um tema que de repente eu achei que já respondi de uma maneira boa ou suficiente, ou mesmo até cabal. Não estou dizendo que era exatamente o caso de filhos espirituais, até porque pesava alguma dúvida, mas independente. Qualquer outro tema. De uma maneira suficiente, de uma maneira grande, que é suficiente também, ou de uma maneira integral. Tá. Se eventualmente a pessoa não quer fazer vigília sobre esse tema, qualquer tema que ela tenha respondido, e que tenha sido algo de alguma forma preocupante na sua vida, e até eventualmente motivo de acusação, se ela não quer vigiar sobre esse tema, não quer dizer que ela acha que esse tema não possa ser reaberto. De repente ela não está esperando aquele momento. Então aí que tá. Se eu for pensar dessa forma, descaracteriza mesmo a soberba. Porque, por exemplo, não é que eu ache que eu fui integral em relação ao tema. É que eu acho que eventualmente, por enquanto, ele não vai ser reaberto, embora ele possa ser reaberto em algum momento. Vou dar uma respirada aqui, mas eu sei que esse tema tem pano para manga para outras interpretações, para outras variantes, né? E aí, então, porque aí que tá o argumento do Barolo nessa questão do ficar acomodado. É uma meia verdade. Porque acomodado até quando? Uma vez que a própria pessoa admite que o tema pode ser reaberto, ou que ele mesmo conhece temas que relativizariam a conclusão que ele teve. Então, assim, eu não entendo não vejo exatamente isso como uma arrogância ou uma acomodação, ou que não seja apenas momentânea, porque eu já respondi, o tema pode ser reaberto. Eu não acho que deva se fazer agora, porque já passou, foi uma situação desagradável, com novos argumentos e com outras aberturas pode ser feito. No caso de filhos espirituais, é que a abertura que houve em relação a esse tema, ela foi muito... ela foi mais impositiva do que racional, porque o argumento era fake. Então isso... mas a questão da acomodação... Não, então aí que eu acho um problema, porque não...
mesmo que a pessoa espere que o tema não seja abordado cedo, não importa muito, porque ela sabe que o argumento pode ser reaberto. E se a pessoa espera. E para mim, não acho que há acomodação. Ou não no sentido integral. Porque se a pessoa. Não que ela esteja esperando que isso aconteça, com certeza isso vai acontecer, talvez não necessariamente, mas se ela imagina que possa acontecer porque há lacunas sobre o tema, na verdade, ela só não está vigiando ali por um momento, por achar que de repente naquele momento o tema não vai ser abordado. Não quer dizer que ele não possa, e ainda haveria a possibilidade. Ela fez uma outra aposta, mas ela não considerou impossível. Ela considerou mais provável agir depois. O pessoal ia dar ali alguns meses e depois iam trabalhar com esse tema novamente. Até porque eu já imaginava que o ocultismo, claro, vão ficar em cima o tempo inteiro. Então, às vezes, a acomodação é uma coisa ali, não, tipo, eu acho que eu vou ser atacado nesse tema, mas não agora. Ou, as pessoas não vão querer trabalhar isso agora. Ou, não descobriram ainda argumento que possa reabrir o tema. A pessoa eventualmente não vai, por exemplo, pensar a hipótese mais sacana de fazer uns argumentos que são muito improváveis. Não vou dizer nem a mais sacana, mas ali pela tonalidade que foi feito no meu caso, foi um pouco sacana, mas o que eu estou dizendo é mais ou menos isso. Para mim não há exatamente acomodação, para completar, eu não concordo que haja 100% essa acomodação, uma vez que a pessoa admite que o tema possa ser reaberto, mesmo que demore. Ela só não acha naquele momento. Então, não vejo, mas a pessoa se acomoda. Não, mas é porque ela não está a fim de pensar nisso naquele momento e porque ela não está esperando que haja um ataque tão rápido. Mas se for perguntar para a pessoa, você acha que as pessoas vão te atacar nesse tema específico, que você já respondeu? Falo, eu não acho que eles vão fazer isso agora, mas em algum momento vão fazer. Mesmo que a minha resposta seja até integral sobre o tema. No meu caso não era, mas independente. A minha resposta era... Vou dizer que ela tinha um patamar. Ela era uma resposta decente. Ela estava no nível entre ser suficiente e grandemente suficiente. Ela estava ali no meio termo. Então ela é uma resposta decentemente suficiente, mais que suficiente. Ela era uma resposta decente. E tá. Mas eles podem abordar o tema a qualquer momento. Podem. Eu acho improvável que eles façam isso agora, porque eles não têm muito domínio do que acontece. Então eu acho que eles vão trabalhar com isso depois. Porque eventualmente eles vão repetir por alguma coisa assim. Com base nesse histórico do que eu já vi acontecer na minha vida, eu falei, é provável que eles trabalhem com o tema novamente. Mas eu acho que eles não vão fazer agora, vão repensar ali alguma coisa. E isso não aconteceu. Então eu não vejo muito essa acomodação, porque a acomodação mesmo teria que ser, não, os caras não vão trabalhar com o tema porque o meu argumento é total, é totalizante. E isso eventualmente pode ser uma arrogância, uma soberba. Eu não pensei isso. Entendeu? Mas não só em relação a esse tema, você pode pensar em relação a vários outros. Mas é que tá, às vezes não é porque eu acho que eu dei uma resposta integral. Não, é porque, como eu digo, é porque a pessoa tem preguiça de trabalhar o tema. A pessoa não quer fazer o trabalho. Eu não estou afim de pensar sobre isso. Pode ser que as pessoas, mas eu não estou afim de pensar. Então, aí que está. É uma semi-acomodação, porque a pessoa não está admitindo, aí talvez arrogantemente ou soberbamente, que o argumento dela é cabal. Mas ela não quer pensar sobre aquilo. Mas a pessoa fica acomodada. O erro, de novo, né? Talvez seja, não sei se eles querem causar essa repetição. O erro que eu vejo aqui no caso do pensamento do Barolou, desse sujeito da Globo, é que eles estão pensando que a pessoa não está trabalhando o tema porque ela acha que o argumento dela é integral. Isso não é verdade. Ela não está trabalhando o tema porque ela não quer naquele momento. Embora haja uma possibilidade grande de que o tema seja trabalhado depois. E não de maneira tão rápida. Mas ela se acomodou. Não. Porque ela só imaginou que ia acontecer depois. Naquele momento, ela não estava afim de pensar sobre aquilo. Por preguiça, por falta de necessidade de vigília, até por preocupação com outros temas. Ou porque mesmo não quer pensar em muita coisa, mas falou, talvez em algum momento esse tema vai ser reaberto. O que é, vamos dizer, mais ou menos normal. Então não é... todo detalhe... Porque o sujeito quer dizer isso, todo detalhe é importante. Não, mas ele não quer pensar nisso. Ele não quer vigiar sobre isso, comentarista da Globo. Não porque o tema não possa ser trabalhado, mas porque ele só não quer fazer a vigília. Ele sabe que o tema pode ser trabalhado, mas ele não está afim de pensar sobre isso. Ele não está afim de ser dragado novamente por tema. Mas isso é acomodação. Não. Acomodação seria eu pensar, meu argumento é integral. Eu calei a boca do pessoal. Não está segurando o meu celular. Meu argumento é integral.
E eu superei o argumento dos caras. Não, não é necessariamente o pensamento da pessoa. Está falando que naquele momento ela não quer pensar aquilo. Então, o primeiro ponto aí, justamente, todos os detalhes são importantes. Não, mas eu não quero vigiar sobre isso. Mas é porque você acha que a sua resposta você acha que a sua resposta é integral para o problema. Não. É só porque eu não quero pensar sobre isso agora. Talvez depois, em outro momento, eu queira ou aceite fazer isso. Mas a pessoa vai ficar acomodada. Apenas provisoriamente. Ele não está dizendo que o tema não pode ser reaberto. E ela não acredita nisso. Então tá vendo que tem relativizações? Não é bem isso, né? Qual é o aí eu entro numa outra discussão. Qual é o verdadeiro conceito de acomodação? O que é acomodação? Tá vendo que a acomodação nesse caso é simplesmente parcial? E não há soberba, porque ela não está dizendo que o tema não possa ser reaberto. Então tem que analisar bem, né? Eu acho que a análise do Barolo, por exemplo, ele talvez se parte muito do futebol. Não sei se ele está tentando aplicar isso para outros casos, de repente até no meu caso. Só que essa análise não é, de novo, mais uma análise esportiva que não pode ser feita de uma maneira totalmente realista para o resto da realidade que não é esportiva e que não é competitiva. É mais um raciocínio que não se aplica na vida das pessoas. Mesmo que eu estivesse competindo aqui, se eu estivesse competindo na questão argumentativa, também não seria totalmente aplicável. Aquilo que é uma regra de um esporte não necessariamente vale para outro. Agora, pior ainda em relação à vida quando não é esportivo. Quando, no caso aqui, viso mais aí a correção de informações. E menos ou até nada a questão de a pessoa está errada e ficar botando o dedo. Então, o que tem que se questionar é o conceito de acomodação. Acomodação parcial, mas não é a soberba de achar que a resposta é integral. E é isso que nós temos que avaliar, e acho que um pouco eu discordo aí da análise esportiva, dizendo, não, aí, todos os detalhes são importantes, se você não for cobrado, você vai se acomodar. Depende do quanto, no caso, para fazer a comparação futebolística, o quanto o jogador acha que, poxa, hoje eu joguei bem. Durante um tempo ali eu vou esforçar menos até para manter de repente o meu pique para jogos mais importantes. Pode ser que um jogador faça isso. Ele não está dizendo que ele não vai jogar. E mesmo até jogos menos importantes. Mas alguns jogos menos importantes, e que ele vai ser escalado, ele vai pegar um pouco mais leve. De repente ele está fazendo esse cálculo. Mas isso é errado. Ok, mas está vendo que não é uma acomodação total? É só isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que justifica a atitude do jogador. Mas pelo menos a acomodação não é total. Ele não tá achando que ele dá. No caso que ele está sendo integral, mas ele faz por um motivo específico. Até um pouco. No meu caso não foi tão bem assim. É mais porque eu não queria pensar no tema mesmo. Mas eu não achei que a minha resposta era integral. Eu não achei que a minha resposta fosse integral. Então, apenas fazer esse complemento. É uma acomodação parcial. Um pouco para descanso, talvez mais para preguiça, mas independente. A total não foi. Então, apenas para deixar isso claro e que dizer que essa comparação esportiva ela não é integralmente aplicável numa situação real. O cara não vai, por exemplo, numa situação argumentativa, eu vou aqui me isolar de algumas situações argumentativas para depois ter mais energia em outras situações mais importantes. A pessoa pode não fazer esse cálculo, que é um cálculo mais esportivo, de reserva de energia. Então, apenas esse complemento no canal. Vai.